A Bíblia não tem apenas o papel de descrever os acontecimentos mais importantes da humanidade desde a origem de tudo. Uma parte dela é reservada para previsões e presságios relacionados aos mais diferentes aspectos das nossas vidas. Algumas dessas profecias, inclusive, já chegaram a ser concretizadas, como a reconstrução de Israel e a própria vinda de Jesus. No entanto, há outros prenúncios que ainda não encontraram sua realização em nossa história e que muitos acreditam que podem vir a se consumar em nosso futuro. Talvez até ainda nessa geração. Conheça e se surpreenda com 4 profecias da Bíblia sobre o futuro da humanidade e saiba, entre outras coisas, quanto tempo de vida ainda temos. Eu sou o Boco. E você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. A humanidade terá poder para destruir a si mesma. O Sermão do Monte das Oliveiras, que acontece entre os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, é tido como uma das passagens mais importantes da Bíblia relacionadas ao nosso futuro. Tanto que também é chamado de Pequeno Apocalipse por seu conteúdo revelador. Nele, Jesus alerta seus seguidores sobre todas as tribulações pelas quais a humanidade passará em seus últimos dias, logo antes da vitória definitiva do Reino de Deus. Durante o capítulo 24 do livro de Mateus, ele descreve a seguinte situação: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. A interpretação mais aceita dessa passagem é a de que, pouco antes do retorno de Deus, nossa espécie estaria próxima da própria extinção. Ele ainda fala sobre como nação se levantará contra nação e reino contra reino, e que haverá fomes e terremotos em vários lugares, o que nos leva a crer que essa extinção seria causada pela própria ação humana em guerras e outros tipos de conflito. Sendo assim, a condição primária para que cheguemos próximos ao fim do tempo é a iminência da nossa autodestruição, o que, infelizmente, é uma das conquistas tecnológicas mais recentes que temos. Com o poderio nuclear disponível e nas mãos de governos instáveis que podem, em poucos ataques, aniquilar milhões de pessoas e inutilizar completamente a nossa atmosfera. Segundo uma série de personalidades notáveis, como o físico Stephen Hawking, o empresário Elon Musk e o cofundador da Apple, Steve Wozniak, a extinção da humanidade também pode se dar por uma tecnologia, à primeira vista, bem menos agressiva, a inteligência artificial. Uma carta aberta, assinada por eles, diz que, por causa do grande potencial da AI, é importante pesquisar como colher seus benefícios enquanto se evitam possíveis armadilhas. As tais armadilhas não são descritas na carta, mas o próprio Stephen Hawking disse em outra oportunidade que o desenvolvimento completo das inteligências artificiais por si só já pode significar o nosso fim. Ele também já chegou a dizer que não importam as armas e as bombas que temos, no fim, tudo se resumirá à agressividade humana. É ela que, segundo o cientista, será responsável pela nossa total extinção. Atualmente, a alternativa mais segura que temos para evitar que nossa raça desapareça é colonizar outros territórios no espaço, como Marte e a Lua. No entanto, isso também significa que a civilização atual está no maior risco de extinção de todos os tempos, já que ainda não temos a tecnologia e muito menos a logística para colonizarmos outros corpos celestes. Por isso, para Hawking, os próximos 100 anos serão os mais tensos para a humanidade como um todo. Número 2. O Evangelho será pregado no mundo inteiro. Outra profecia que está começando a se concretizar também foi revelada no Monte das Oliveiras.
Nas palavras do livro de Mateus, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Sendo assim, é também uma exigência profética que o planeta inteiro, pelo menos, possa ter conhecimento dos ensinamentos do Evangelho, que, inclusive, é o que motivou até mesmo a catequização dos nossos índios a partir do descobrimento europeu do Brasil. Entretanto, só na atualidade é que esse presságio está tomando a forma tida como desejada por quem acredita na Bíblia, já que, com a expansão da internet e a queda cada vez mais frequente de regimes políticos que proíbem a liberdade religiosa, as informações estão tomando o seu lugar e se tornando acessíveis a quem desejar saber mais sobre. Entretanto, é importante frisar que esta profecia ainda não está completamente concretizada e vem enfrentando cada vez mais desafios, já que muitos países têm registrado um aumento significativo do número de ateus convictos. A Noruega, por exemplo, apontou 39% de ateus contra 37% de cristãos em 2016. A primeira vez em que a não-crença ultrapassou a religião mais difundida ao redor do globo. Número 3. Israel se tornaria uma terra frutífera. Esta é uma profecia estranhamente específica em meio a várias relacionadas ao território de Israel. Nos livros de Isaías, Amós e Ezequiel, podemos encontrar promessas como Israel prevalecendo sobre seus inimigos ou os judeus do mundo inteiro retornando à sua terra sagrada, sendo que até então só a segunda se mostrou verdadeira, já que vários países ainda oferecem resistência ao estabelecimento do Estado de Israel, embora a nação em si exista desde 1948, após um movimento bem-sucedido de independência. No entanto, alguns capítulos do livro de Isaías dão conta do aspecto exclusivamente geográfico da região. Por exemplo, no capítulo 27, é dito que dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Enquanto, mais para frente, já no capítulo 41, Deus diz: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira. Porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Muitas pessoas acreditam que o conteúdo dessas profecias é meramente alegórico. Na verdade, a abundância de recursos de Israel estaria se referindo ao próprio cristianismo, que seria espalhado pelo mundo e levaria prosperidade ao território israelense. No entanto, a realidade se mostrou bem mais literal. Israel, após séculos sendo uma terra completamente estéril, de um solo árido e hostil, acabou se tornando um dos maiores expoentes mundiais de tecnologia agrícola, graças a um sistema de irrigação que corta o país de norte a sul, instalado entre os séculos XIX e XX. Mesmo que metade do território ainda seja improdutivo, a parte fértil garante uma produção diversificada tanto na agricultura quanto na pecuária. Inclusive, as limitações naturais que enfrentam constantemente obrigam os israelenses a literalmente se virarem com o que têm, o que justifica seu maquinário cada vez mais adaptado e, consequentemente, produtivo. Número 4. As 70 semanas de Daniel. Você já ouviu falar no dispensionalismo? Ele é uma doutrina teológica que entende todos os acontecimentos e profecias bíblicas como sendo parte de uma organização administrativa dividida em eras, ou seja, como se toda a nossa história fosse parte de uma narrativa maior, em que cada capítulo tem um ciclo a ser seguido, que é Deus se revelando para a humanidade em alguma forma, a humanidade se tornando responsável por manter essa revelação, a humanidade se rebelando e, portanto, falhando o teste. Por fim,
Deus julga a humanidade e inicia um novo período de provação. O primeiro ciclo, por exemplo, seria o que Adão e Eva passaram no Jardim do Éden, que teria sido a primeira forma de Deus e teria terminado, obviamente, com a expulsão de ambos do paraíso. Tudo bem, mas o que isso tem a ver com Daniel? Bem, no capítulo 9 de seu livro existe o seguinte versículo: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Há muitos outros detalhes descritos no livro de Daniel, mas para os dispensionalistas, as 70 semanas são uma espécie de relógio metafórico que demarca a primeira vinda de Jesus e todos os acontecimentos em torno disso, inclusive sua crucificação e até o seu retorno. Ainda segundo essa profecia, estamos vivendo nada menos que a 69ª semana, que seria nosso período de tribulações e também o 6º ciclo em que Deus seria manifestado pela própria igreja. Seu julgamento abriria o caminho para as profecias do Apocalipse, que contam com o retorno de Jesus e uma série de outros acontecimentos. Mas fica a pergunta: estamos próximos da última semana? Bem, se considerarmos as outras profecias, talvez seja uma boa tomar um pouco de cuidado ao sair de casa daqui para frente, como se adiantasse. E então, o que você achou das profecias? Ficou com medo de alguma delas? Acha que tudo não passa de algum tipo de besteira? Ou mesmo coincidências? Conta pra gente aqui nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá.